Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, 28 de julho, meio-dia, 28 de julho de 2025, horário meio-dia. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos aqui assistindo a Conexão Globo News na análise como chanceler nos Estados Unidos, Brasil, ainda busca um acordo. Entendam, o governo dos Estados Unidos da América, como também a NATO, 32 nações, não faz acordo com narcoterroristas, assassinos de americanos e da coalizão que estão detendo o narcotráfico, detendo o contrabando de urânio enriquecido, detendo mísseis, detendo armamento comprado na Tríplice Fronteira por Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, com o aval do Alcolumbre, presidente do Senado, com o aval do Hugo Mota, presidente da Câmara de Deputados, com a supervisão logística, jurídica de Alexandre de Moraes e outros pares que fazem parte da máfia no Supremo Tribunal Federal, todos amotinados, espias que trabalham para um conglomerado financeiro estabelecido no Brasil e que fazem parte da entrega das terras raras localizados nos escritórios em Minas Gerais, aos quais foram prepostos pela administração democrata de Bill Clinton, Biden, Obama e Bush. Conhecido este conglomerado em feudos de venda de cascalho, de material mineral, alegando que estava se vendendo cascalho para a China, e em realidade tinha ouro, tinha níquel, tem todo estânio, tem cobre, tem todos os minerais levados a serem separados em usina na China, e lá eles serem decantados e vendidos para os Estados Unidos da América. Este procedimento perpétuo, conhecido como Araxá, que levou sempre, uma vez empossados os presidentes no conluio da administração de um perverso sistema de instabilidade mundial, instabilidade exercida pelos governos americanos que se perpetuaram para criar conflitos no planeta e desestabilizar a harmonia entre as nações, tudo com a nuância de vendidos espias sabotadores, 17 agências de inteligência americana, e que eles confessaram, porque todos eles foram demitidos, o primeiro escalão de funcionários públicos da defesa dos Estados Unidos, todos eles foram mandados embora. Todos, o primeiro escalão de administração, de estratégia dos Estados Unidos da América foram demitidos em massa. Mais de 1 milhão. E agora
eles foram descobertos e eles estão sendo chamados e detidos e todos estão confessando que tiveram conluio, que fizeram altas negociatas para empossar Luiz Inácio Lula da Silva e ele ser opressor e provocar default, vários crimes contra a economia da República Federativa do Brasil, descoberto e levado fora do governo. Também a Dilma Rousseff procedeu da mesma forma. Também todos os governos que foram depois de 1988, assim que deixaram os militares a administração da República Federativa do Brasil, o Brasil ocupava ou seja, estava no 40º lugar do mundo em país de capacidade financeira mundial. Foi para 80º lugar. Ou seja, ele saiu da posição de 40 e foi parar na posição de 80. Ou seja, desde 1988 o Brasil faliu. Está no lugar 80. Saiu do lugar 40 para o lugar 80. Ou seja, essas administrações sucessivas é uma quadrilha conhecida como Orcrim Foro de São Paulo, ao qual, no interstício do senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Melo, nos fizemos presentes como interventor do Tribunal Penal Internacional em Brasília e perguntamos: Fernando Henrique Cardoso faliu o Brasil 5 vezes. Vocês vão permitir que Fernando Henrique divida o território do Brasil como se fosse uma pizza? Vão entregar o território da República Federativa do Brasil para estes falsos credores? E o senhor Melo, no interstício para entregar o governo, porque estava tudo roubado, tudo deteriorado, ele tinha que fazer todos os posicionamentos de dívidas a serem pagas com esses credores. Ele simplesmente falou: não, fique tranquilo, senhor Oscar Aníbal Chapano, não vamos entregar o Brasil para nenhuma potência estrangeira. Faço questão que amanhã que assumo a presidência da República Federativa do Brasil, chamar o senhor no meu gabinete, no Planalto, para que tenhamos um posicionamento. Eu, como interventor do Tribunal Penal Internacional, e recebi um telefonema do GSI, o general me dizendo: olha, o senhor, desculpe que ele está com uma agenda muito apertada e futuramente nos comunicaremos para que o senhor tenha toda a ciência da sua posição aqui na República Federativa do Brasil. E o que eles fizeram? Abriram um Conselho Nacional de Justiça, um órgão apócrifo, e alegando que nenhum sistema jurídico em que eles são signatários, o Tribunal Penal Internacional, teria seu valor de interventor, de intervenção na administração pública falida deste roubo continuado. Mas o nosso objetivo era que o Brasil não fosse dividido, porque estas terras pertencem ao povo da República Federativa do Brasil, e o que nela, no seu interior, lhe pertence, ou seja, todos os minerais, petróleo, água potável, tudo que está debaixo do solo, pertence ao povo da República Federativa do Brasil. República! E aí nós voltamos aos nossos afazeres. Logo a seguir veio todo este arcabouço de roubos contínuos, aposentados, administração pública, taxas, todo tipo de procedimento que mais uma vez estabeleceu a querer dividir
país como este ladrão, filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva e a sua gangue, que ele já é falecido, anteciparam a TV Globo, Grupo Globo de jornalismo, a família Marinho antecipou a posse do default político, botaram um boneco, um ator, e este assumiu a presidência, o executivo, tudo filmado por um roteiro de ciência-ficção, ao qual elaboraram um golpe de lá para cá, nunca deixaram o seu antecessor, o senhor Bolsonaro, governar. Sempre, todos os dias, eles colocavam partidos políticos para interferir na administração pública e administrativa do senhor Bolsonaro, e assim mesmo o senhor Bolsonaro, com toda a sua equipe de notáveis estudiosos, técnicos, administrativos, generais, brigadeiros e comandoros, que assumiram a sua posição na administração pública do país, e que ele fechou o gargalo de onde escoavam e tiravam o dinheiro e não deixou roubar. Nenhum partido político pode roubar. Nenhum administrador público pode roubar. Nenhum governador pode roubar. Nenhum prefeito pode roubar. Todos receberam os aportes financeiros. Afrontou pandemia. E agora ele está sendo perseguido político. Sempre por estes que se estabeleceram desde José Sarney, através do plano do Kissinger e do Nixon. Entendam, tudo isto foi elaborado para que eles fornecessem capital através de Araxá, terras raras, um PIB maior do que o dos Estados Unidos. E que com esse contrabando de minerais estabeleceram e compraram a ONU, reduto da cleptocracia mundial, faliram a Europa várias vezes em conglomerados financeiros, e todos eles botando a sangrar a República Federativa do Brasil, o povo brasileiro, a escravidão. E agora, esse filho de uma puta, Luiz Inácio Lula da Silva, com a sua gangue Orcrim Foro de São Paulo, querendo entregar com assinatura robótica, com assinatura ou seja, verdadeira do defunto Lula, porque quem assina é uma caneta robótica que estabeleceu que o petróleo é da China, o petróleo brasileiro, que não passou esse acordo pelo Alcolumbre, pelo Hugo Mota, não há ciência disso. Como também das reservas de urânio, nas reservas de nióbio, nas reservas de todos os minerais, em que ele, antes de dar o fechamento do recesso parlamentar, que o parlamento não pode estar em recesso porque não tem o orçamento aprovado, todo mundo teria que estar trabalhando. Eles colocaram recesso dizendo que tem que ter recesso, e aprovaram a prospecção de petróleo, aprovaram a venda de terras para esta organização criminosa estabelecida na administração pública. E ainda se perguntam por que todo mundo fez acordo com o senhor Trump, com os Estados Unidos da América, e o Brasil ainda não fez. Porque os Estados Unidos da América, como também 32 partidos da OTAN, da NATO, do Pentágono, 32 países
e o compliance de 196 países não faz trato com terrorista. Não tem a possibilidade de negociar com nenhum terrorista, assassino de americanos, de italianos, de franceses, de todos que estão combatendo o terror do Irã, o terror da China, o terror da Rússia, em que eles compram o diesel contrabando, 70% do diesel é contrabando e é vendido para todos os outros, eles lucrando, eles trazem o petróleo do Irã, eles fazem notas frias, ou seja, é contrabando. Todos eles pensam que eles não foram descobertos, onde toda a atitude administrativa de processos feitos no Supremo Tribunal Federal não tem licença jurídica, porque todos eles são apócrifos, nenhum deles foi elaborado conforme determinação da Procuradoria-Geral da República. São todos processos fraudulentos. É fraude, onde se pratica o crime de sequestro, onde se pratica o crime de tortura, onde se pratica o crime de assassinato. E eles têm o pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal a determinar e manipular todos os palácios jurídicos em 26 estados e no Distrito Federal amordaçados às suas determinações, soltando narcotraficantes, vendendo sentença. É um covil de ladrões, onde botaram um deles no Supremo Tribunal de Justiça a monitorar a Polícia Federal com um agente corrupto, André, superintendente da Polícia Federal, Lewandowski e o filho dele, a roubar os aposentados do Brasil, do INSS. A Polícia Federal chegou na investigação a Luiz Inácio Lula da Silva como mentor e executor, e o irmão dele, administrativo, dentro de uma organização a distribuir o espólio do roubo do INSS, organização que faz o pagamento dos aposentados em todo o território nacional da República Federativa do Brasil, e coloca esse filho de uma puta, Alexandre de Moraes, a fazer um compliance em dizer: vocês, aposentados, não levantem queixa na Polícia Civil, não façam o BO, ou seja, a ocorrência, o boletim de ocorrência de que vocês foram roubados. O aposentado chega na polícia e fala: olha, eu fui receber meu dinheiro na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, recebeu a minha aposentadoria, e eles me roubaram R$150. E aí o atendente fala: é um crime de pouco valor? Que porra é essa? Se trata de dinheiro de aposentados, em que são anos e anos sendo roubados, e que você, através do BO, do boletim de ocorrência, você tem direito a uma indenização de danos morais de R$10 mil. E por se tratar de um ministério que tem a tutela e curatela de lhe proteger, de não ser roubado, é pago em dobro a indenização dos danos morais, ou seja, R$20 mil. E ele sai dizendo que o Alexandre de Moraes tem que determinar isso, porque se ninguém vai receber.
e ele diz que começou a fazer os pagamentos. Alguém recebeu dinheiro? Algum aposentado recebeu dinheiro? São ladrões, filhos da puta! E com ladrão terrorista, filho da puta, que mata gente inocente. Mataram soldados da Ucrânia, mataram soldados de todos os países que foram lá lutar. Então ele é procurado. Ele é o narcotraficante que dirige uma organização do Comando Vermelho, do Comando da Capital. A mesma coisa que Maduro. Não são presidentes, são narcoterroristas. E não são eles. O Maduro não é venezuelano, é colombiano. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que diz se chamar Luiz Inácio Lula da Silva, não é. É um plágio, é um boneco, é um fantoche. Então vocês perguntam por que não são recebidas as autoridades que lá estão, que são todos terroristas, que podem ser presos a qualquer momento. Porque os Estados Unidos da América, a NATO, a OTAN, o Pentágono, não fala com terrorista. Não há negócio. Nós estamos em guerra nuclear e este filho da puta do Luiz Inácio Lula da Silva, conjuntamente com a administração da USAID, primeiro escalão, que administra toda a área de Estado dos Estados Unidos da América, foram demitidos, foram expulsos e estão sendo chamados a que eles confessem os crimes que cometeram. E todo mundo está entregando todo mundo. Então a casa caiu geral. Araxá não existe mais. Pertence ao povo brasileiro. Todo o minério, todo o ouro, todo o nióbio, todo o urânio, todo o níquel, todo o xisto, todas as jazidas de terras raras. Eles quiseram dividir e proclamou esse filho da puta, no dia 2 de julho, a independência do estado da Bahia com Portugal. Só tem uma independência, que foi declarada de Portugal pelo herdeiro imperador do Brasil. E aparece esse fantoche, esse plágio, esse ator, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, declarar a independência da Bahia de Portugal e ele fazer uma linha férrea que sai do Rio de Janeiro e que vai até o porto de Peru e tomar todo esse território, o Amazonas, o rio submarino de água potável no caudal, embaixo do caudal, ou seja, embaixo do próprio rio Amazonas, tem um rio de água potável que eles querem vender para Nestlé, que eles querem vender o petróleo, que eles querem vender o urânio, que eles querem vender tudo de riqueza do Brasil a esses conglomerados de terroristas que chegaram à administração pública através de planos quinquenais de funcionários públicos na administração do Executivo, do Legislativo e do Judiciário em 196 países, na ONU, onde o Conselho Permanente tem 2 ditadores, opressores, terroristas,
assassinos, genocidas, a Rússia e a China. E o Irã, um louco perverso, um maluco, um charmuta, que significa filho da puta, e que vai ser decapitado. Entendam, esses filhos da puta, a Al-Qaeda está tomando conta da Bahia. Estão esperando o porta-aviões chinês, os navios do Irã, os pesqueiros, os navios de pesca, 400 a 500 navios, com tripulação cada navio de 100, 100, tripulantes com RPG, são pequenas bazucas, metralhadoras .30 e .50, a tomar todos os edifícios da orla do Atlântico e se estabelecer e tomar os estados do norte e nordeste do país, 16 estados. E eles tudo alegando que, como o exército não tem gasolina, não tem armamento, não tem absolutamente nada, vão fazer com que os chineses e os russos venham no Brasil e façam justiça, matando em 2.300.000 favelas a população de favelados, alegando que eles são narcoterroristas. Querem botar fogo em 2.300.000 favelas, em 26 estados e no Distrito Federal. Tu tá morto, Luiz Inácio Lula da Silva, filho da puta, ou quem seja você. E você também, Alckmin, Alcolumbre, e a puta que te pariu, e Hugo Mota, e a puta que te pariu. Você, italiano, dono do partido PSOL, terrorista filho da puta. 22 partidos comunistas que nunca gostaram do Brasil, queimaram sempre a bandeira brasileira, nunca deram de comer a ninguém. Seus filhos da puta, mentirosos, corruptos, assassinos, vendedores de droga. E vocês perguntam por que não há diálogo com as autoridades que vocês dizem ser autoridade representativa, democráticos, eleitos pelo voto manipulado, que já foi confessado pela administração desses corruptos Partido Democrata Americano, que começou com Nixon, que começou com esse assessor Kissinger, a implantar este default mundial, e que já não existe mais essa administração. Todos os funcionários públicos do primeiro escalão da administração dos Estados Unidos da América, da defesa, do tesouro, de toda a administração, foram expulsos, demitidos, e ainda estão sendo chamados a que eles confessem os crimes, devolvam o dinheiro que roubaram dos estadunidenses, do povo dos Estados Unidos da América. E eles confessam, sim, nós mandamos dinheiro para os terroristas, nós mandamos dinheiro para o Al-Qaeda, nós mandamos dinheiro para os traficantes de drogas, nós mandamos dinheiro, e eles estão confessando tudo!
e vocês perguntam por que vocês não são atendidos, como é que você vai negociar com terrorista? Então, nós estamos com a quarta frota, com o submarino nuclear. Já tomamos o Pacífico e o Atlântico e o Caribe. E é melhor vocês se renderem, porque todos vocês têm muito a confessar. Ou morram, seus filhos da puta! Estamos em guerra mundial nuclear. Quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, juiz corregedor, arbitral, justiça particular, justiça paga! Senhor Oscar Aníbal Chiappano! Estamos aqui vendo tudo o que está acontecendo. A casa caiu geral, a China não quer mais você, Luiz Inácio Lula da Silva, seus produtos que ainda estão debaixo da terra. Não há negócio. A Rússia também não quer. Perderam tudo na Venezuela, perderam tudo na Colômbia, perderam tudo no México, porque já estamos no México, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru. Também estamos aqui, na República Federativa do Brasil. Seus filhos da puta! Terroristas, narcotraficantes, assassinos da humanidade, do povo brasileiro, dando veneno, matando a população nos hospitais, matando o povo de fome, matando todo cidadão brasileiro, e ainda querem botar fogo em 2.300.000 favelas. Tu vai pra puta que te pariu, assassino filho da puta! Luiz Inácio Lula da Silva e o teu GovBR, o teu Alcolumbre, teu Hugo Mota, teus partidos políticos de merda, teus governadores, prefeitos filha da puta! A casa caiu! E quem não entender isso, tá morto, filha da puta! Então se rende! Abdica! Já foram descobertos! Agora é o sistema supraconstitucional. São tropas de 32 países, a OTAN, a NATO, o Pentágono, a quarta frota, os submarinos nucleares. Vai se esconder aonde, filho da puta? E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, nome e sobrenome, Oscar Aníbal Chiappano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, 510 466 447 34, Banco Plataforma, Mercado Pago. Está evidente que vocês são queima de arquivo da China, da Rússia, do Irã, do Hezbollah, do Hamas, dos mercenários do exército, dos dragões do Irã, que não são do Estado do Irã, não são peças. Entendam, hoje, 28 de julho de 2025, horário 12h e 33 minutos, acabou! O Brasil é um país narcotraficante, entreposto
em que todos do submundo do narcotráfico levaram volta e juraram vocês, administradores de 26 estados e do Distrito Federal e do governo do Brasil, a serem justiçados, mortos, seus filhos da puta. O maior deles, a máfia albanesa, falou que vai te capar, Luiz Inácio Lula da Silva, filho da puta! Porque você roubou 500 mil toneladas. A capacidade financeira do Foro de Davos, que não existe mais, disse que vai te arrebentar, seu filho da puta! Tu acabou com os bancos transportadores das drogas. 500 mil toneladas. Tá fudido, filho da puta! Reza pra que a gente chegue primeiro e te coloque no calabouço, porque tá todo mundo atrás de vocês. Tá todo mundo atrás da grana que você roubou. Você aí que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Você aí, organizações TV Globo, Marinhos, gordo filho da puta. Filho do Roberto Marinho, o irmãozinho dele, o gordo e o magro, andando de super iates. Amigos da máfia italo-americana, que fizeram toda essa encenação de roteiro. Estão querendo enganar quem, seus filhos da puta? Tá tudo descoberto. Vocês se deram conta de que ir atrás de um personagem inocente, um homem de figura limpada, o senhor Messias Bolsonaro, sua família e os seus militantes, e vocês acham que estão certos, criando falsas matérias que dizem, olha, o país votou no Lula. Votou nada, seus filhos da puta! Um monte de defunto votou! Tantos defuntos votaram fora de São Paulo e de outros estados que agora fizeram a reforma. Disseram, temos que tirar representantes de São Paulo, temos que tirar representantes de vários estados, porque as pessoas que moravam lá não moram mais. Foram para o Nordeste. Imagina! Você não vai morar onde você trabalha? A única máquina de trabalho de empregador é São Paulo. Você trabalha em São Paulo e mora no Acre. Um monte de defunto votou. Fachin, Zanin, tu tá fudido, filha da puta! Dino, chora, gordo, filha da puta! Toffoli, Carmen Lúcia, todos vocês! Chorem, filha da puta! Acabou pra vocês! Viralize isto! Hoje, dia 28 de julho, segunda-feira de 2025, os Estados Unidos da América, NATO, OTAN, Pentágono, não atende terrorista, ladrão, filha da puta! Não tem negócio com terrorista, tem tiro, porrada, míssil, bomba, sangue! Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, Mestre Dinho, hoje dia 28 de julho do ano de
2025. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapão. Agora, nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos assistir às matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapão, ele envia todos os dias para o mestre Dinho. Na sequência, as matérias. Vamos assistir. O Tesouro Escondido do Brasil. Vamos conversar sobre algo que está debaixo de nossos pés. É um elemento químico, um metal. Ele não brilha como o ouro, nem tem a fama do petróleo. Seu nome é nióbio. Pode soar estranho, mas esse nome representa um dos maiores tesouros do Brasil. É um recurso natural que coloca nosso país no centro do mapa mundial da tecnologia e da indústria. Pense nele como um ingrediente secreto, um tempero que transforma o comum em algo extraordinário. O nióbio é discreto, mas seu poder é imenso. Ele é a prova de que a maior riqueza nem sempre é a que mais reluz aos olhos. Então você me pergunta: onde está esse tesouro? A resposta é simples. Está aqui mesmo, no Brasil. Nosso país não é apenas um produtor de nióbio. Nós somos o líder absoluto, o dono do jogo. Imagine uma corrida onde o primeiro colocado está tão na frente que os outros mal aparecem no retrovisor. É assim com o nióbio. Cerca de 98% de todas as reservas conhecidas no mundo estão em solo brasileiro. Isso significa que, de cada 10 quilos de nióbio disponíveis no planeta, quase 10 estão aqui. Nós não só temos a maior reserva, como também dominamos a produção, controlando mais de 90% do mercado global. Este domínio absoluto é uma vantagem estratégica que poucos países possuem. Enquanto nações disputam fontes de energia e outros minérios, o Brasil observa o mundo precisar de algo que nós temos de sobra. É como ter a única fonte de água em um deserto. A principal empresa do setor é brasileira, a CBMM, localizada em Araxá, Minas Gerais. Existe também uma operação importante em Catalão, Goiás, controlada por capital chinês, o que já nos dá uma pista da importância global desse metal. O nióbio é, sem dúvida, um patrimônio nacional que precisa ser compreendido por todos os brasileiros. A história desse metal se mistura com a própria história da ciência e da inovação. Descoberto há séculos, seu verdadeiro potencial só começou a ser explorado mais recentemente. O que o torna tão especial é sua capacidade de melhorar outros materiais de forma espetacular. Uma pequena quantidade de nióbio, quase insignificante, pode alterar completamente as propriedades do aço, por exemplo. Ele é um agente de transformação, um catalisador de progresso. E o Brasil, como guardião da maior parte desse elemento no mundo, tem uma responsabilidade e uma oportunidade únicas em suas mãos. Do carro ao foguete. Agora que sabemos o que é o nióbio, vamos espiar para que ele serve. A principal aplicação, responsável por quase todo o consumo, está na produção de aço. Adicionar uma quantidade mínima de nióbio, algo como 200 gramas por tonelada, faz uma mágica acontecer. O aço se torna muito mais forte e, ao mesmo tempo, mais leve. Pense no seu carro. Graças ao nióbio, o chassi pode ser mais resistente a impactos e, por ser mais leve, o veículo consome menos combustível. É segurança e eficiência em uma única aplicação. O mesmo vale para a construção civil, onde vigas de aço com nióbio permitem construir pontes e prédios mais altos e seguros, usando menos material. Mas o show do nióbio não para por aí. Ele vai muito além do chão, alcançando os céus. As turbinas de aviões e os motores de foguetes precisam aguentar temperaturas altíssimas e condições extremas. Adivinhe quem entra em cena? Ele mesmo, o nióbio.
Ligas especiais de nióbio são fundamentais para a indústria aeroespacial porque são incrivelmente resistentes ao calor e à oxidação, sem pesar muito. Para se ter uma ideia, uma liga de nióbio foi usada na missão Apollo 11, que levou o homem à Lua em 1969. Mais de 50 anos depois, esse mesmo tipo de material continua sendo essencial para a exploração espacial. Na área da defesa, o nióbio é considerado um componente crítico, quase insubstituível. Ele é peça-chave no desenvolvimento de armas hipersônicas, que viajam a velocidades mais de 5 vezes superiores à do som. Para suportar o calor gerado pelo atrito com o ar a essa velocidade, os materiais precisam ser extraordinários. O nióbio, capaz de resistir a temperaturas de até 2.400 graus Celsius, é um dos poucos materiais que podem cumprir essa missão. Potências militares como Estados Unidos e China sabem disso e, por isso, olham para as reservas brasileiras com atenção redobrada, pois o domínio dessa tecnologia pode definir o futuro dos conflitos. E o nióbio também está presente em tecnologias que cuidam da nossa saúde e do nosso futuro. Ele é usado nos superímãs de máquinas de ressonância magnética, que permitem diagnósticos médicos precisos. Está em aceleradores de partículas, que nos ajudam a desvendar os segredos do universo. E, mais recentemente, o óxido de nióbio tem se mostrado promissor para a fabricação de baterias de carros elétricos, que recarregam muito mais rápido e duram mais. De um simples aditivo para o aço a componente de foguetes e baterias do futuro, o nióbio é um verdadeiro coringa da tecnologia, um protagonista silencioso do nosso tempo. O domínio brasileiro na produção de nióbio cria um cenário geopolítico fascinante. De um lado, temos a China, o maior consumidor do nosso nióbio. Em 2024, quase metade de tudo que o Brasil exportou foi para os chineses. Eles usam o metal para alimentar sua gigantesca indústria de construção e manufatura, produzindo de tudo, desde arranha-céus até carros. A China entendeu tão bem a importância do nióbio que, há cerca de 15 anos, um grupo de empresas chinesas comprou uma fatia de 15% da CBMM, a maior produtora do mundo. Eles não são apenas clientes, são também investidores estratégicos, garantindo seu acesso a esse recurso vital. Do outro lado, temos os Estados Unidos, uma superpotência que depende 100% da importação de nióbio para suprir suas necessidades. O governo americano classifica o nióbio como um dos minerais mais críticos para sua segurança nacional e econômica. O risco, segundo eles, vem justamente da concentração da produção no Brasil e da forte presença de capital chinês no setor. Os Estados Unidos usam o nióbio em aplicações de altíssima tecnologia, especialmente na indústria de defesa e aeroespacial. Cada caça, cada foguete, cada nova arma hipersônica depende de alguma forma desse metal que sai das minas brasileiras. Essa dependência gera uma dinâmica de poder complexa. Hoje, 26 de julho de 2025, vivemos um momento de tensão. O governo americano anunciou um aumento de tarifas sobre produtos brasileiros, que deve entrar em vigor em poucos dias. Em resposta, diplomatas americanos se reuniram com representantes do setor de mineração brasileiro, sinalizando um interesse renovado nos minerais estratégicos do Brasil, como o nióbio. É um jogo de xadrez. Enquanto um lado ameaça com barreiras comerciais, o outro lembra sutilmente que controla o acesso a um recurso indispensável. É a diplomacia do século XXI, onde commodities e tecnologia se misturam. A relação entre Brasil, China e Estados Unidos, com o nióbio no centro, é um equilíbrio delicado. O Brasil precisa vender para movimentar sua economia. A China precisa comprar para sustentar seu crescimento. E os Estados Unidos precisam comprar para manter sua vanguarda tecnológica e militar. Nesse triângulo, o Brasil tem uma posição privilegiada. A forma como nosso país vai administrar essa vantagem
navegando entre os interesses de duas potências globais rivais, pode definir não apenas o futuro da nossa economia, mas também o nosso papel no cenário internacional. O jogo está sendo jogado, e o nióbio é uma das peças mais importantes no tabuleiro. Diante de pressões comerciais, como as recentes ameaças de tarifas por parte dos Estados Unidos, surge a pergunta inevitável: o Brasil deveria usar o nióbio como uma arma? Deveríamos colocar nosso domínio sobre a mesa e dizer: se vocês taxarem nossos produtos, nós podemos restringir a venda do nosso metal? Nas redes sociais e em alguns círculos políticos, a ideia soa como uma jogada de mestre, uma forma de mostrar força e defender nossos interesses. A lógica parece simples: se eles dependem tanto de algo que só nós temos, podemos usar isso para conseguir um acordo melhor. Seria a chance de transformar nossa riqueza geológica em poder geopolítico. No entanto, especialistas alertam que essa estratégia pode ser uma faca de dois gumes. Usar o nióbio como uma ameaça explícita poderia ser visto como um ato hostil, azedando as relações diplomáticas de forma irremediável. Ao invés de forçar uma negociação favorável, isso poderia provocar uma retaliação ainda mais dura. Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, dificultar a venda de equipamentos pesados, como caminhões e escavadeiras gigantes, que a indústria de mineração brasileira importa e não produz. Seria como dar um tiro no próprio pé, prejudicando o setor que justamente nos dá essa vantagem estratégica. A diplomacia muitas vezes funciona melhor com sugestões do que com ameaças. O caminho mais inteligente, segundo muitos analistas, não é o da chantagem, mas o da negociação estratégica. O Brasil pode sim usar seu portfólio de minerais críticos como um trunfo, mas de forma elegante. A ideia é sentar à mesa e apresentar nossa capacidade de ser um fornecedor confiável e seguro de nióbio, lítio e outras terras raras como parte de um pacote maior. Em troca dessa parceria estratégica, o Brasil poderia pleitear melhores condições comerciais, a retirada de tarifas e investimentos em tecnologia. Seria uma troca, uma parceria de longo prazo e não uma imposição de curto prazo. No fim das contas, o debate revela o valor real do nióbio. Ele não é apenas uma commodity para ser vendida pelo maior preço. É um ativo estratégico que confere ao Brasil relevância global. Usá-lo com sabedoria não significa guardá-lo a 7 chaves ou ameaçar o mundo com sua escassez. Significa entender seu poder e usá-lo para construir pontes, atrair investimentos e garantir um futuro próspero para o país. O nióbio é a nossa joia da coroa. E como qualquer tesouro, seu maior valor não está em escondê-lo, mas em saber a hora e o jeito certo de mostrá-lo ao mundo. É preciso ter calma e inteligência. É preciso jogar o jogo. O Brasil está rachado por dentro? Enquanto Lula tenta estreitar laços com regimes como China e Rússia, as Forças Armadas tomam um rumo próprio e silencioso. Reforçam sua aliança com os Estados Unidos, ignorando as diretrizes do Planalto. Uma divisão que, se aprofundada, pode custar caro. Em acordos bilionários, em soberania nacional e, principalmente, em influência geopolítica. A resistência dos militares em relação ao alinhamento estratégico com China e Rússia despertou a ira da mídia esquerdista, que teceu duras críticas. No atual contexto geopolítico, o Brasil enfrenta sinais de desgaste na relação com os Estados Unidos sob o governo de Lula. Recentemente, o governo norte-americano anunciou tarifas comerciais contra produtos brasileiros, acirrando uma crise diplomática e comercial entre os dois países. Em meio a esse atrito, as Forças Armadas brasileiras buscam garantias de que o crescimento da tensão com os Estados Unidos não prejudicará a histórica aliança militar entre as duas nações, nem os acordos já firmados. Essa preocupação dos militares se dá enquanto China e Rússia aproveitam o afastamento entre Brasília e Washington para cortejar o Brasil.
Representantes da indústria de defesa desses países vêm procurando autoridades militares brasileiras para oferecer equipamentos e fechar contratos estratégicos. Do lado do governo, contudo, predominam vozes que defendem uma política externa mais independente dos norte-americanos. Assessores próximos a Lula, como Celso Amorim, assessor internacional, conhecido por um sentimento historicamente anti-americano no Itamaraty, Rui Costa, Casa Civil, e outros, têm impulsionado uma linha externa mais alinhada à China e à Rússia. Esse movimento de aproximação com potências orientais, de cunho ideológico, incomoda os militares, que leem a mudança como um desvio perigoso da tradição diplomática brasileira. Para os comandantes militares, qualquer guinada no eixo histórico de cooperação, do Ocidente para o Oriente, não pode ser feita de forma abrupta ou sem consultá-los. Com efeito, as Forças Armadas sinalizaram publicamente que pretendem manter sua aliança estratégica e militar com os Estados Unidos e países da OTAN, independentemente da orientação ideológica do governo federal de plantão. Essa declaração, na prática, foi um recado direto ao Planalto de que os militares priorizarão a parceria ocidental, mesmo diante de eventuais divergências político-partidárias em Brasília. A cooperação militar entre Brasil e Estados Unidos é alicerçada por décadas de intercâmbio, confiança estratégica e acesso a tecnologias de ponta. Os benefícios dessa parceria se manifestam em diversos programas de defesa e aquisições em curso. Por exemplo, o Exército Brasileiro encomendou recentemente 12 helicópteros Black Hawk, avaliados em $451 milhões, e 222 mísseis antitanque Javelin, estimados em $74 milhões, de fabricantes norte-americanos. Esses contratos estão sendo realizados via FMS, sigla para Foreign Military Sales, um programa do Departamento de Estado dos Estados Unidos que permite vendas governamentais diretas isentas de tarifas, tornando-os acordos estratégicos vantajosos para as Forças Armadas brasileiras. Outra cooperação crucial envolve os caças Gripen da Força Aérea Brasileira. Embora produzidos em parceria com a empresa sueca Saab, cerca de 30% dos componentes dessas aeronaves são fabricados nos Estados Unidos, o que demanda forte integração com a cadeia tecnológica norte-americana. Esse nível de interdependência ilustra como projetos de modernização brasileiros já estão inseridos na lógica ocidental de defesa, contando com participação de empresas dos Estados Unidos e certificações compatíveis com o padrão da OTAN. Além de equipamentos, a Aliança Brasil-Estados Unidos traz acesso a treinamento e inteligência de alto nível. Há anos, os dois países conduzem exercícios conjuntos, como o Exercício Combinado CORE, para aperfeiçoar a interoperabilidade das tropas. Em 2025, por exemplo, está previsto um treinamento CORE no sertão de Pernambuco com cerca de 200 militares brasileiros e 150 soldados norte-americanos, prática que reforça a cooperação estratégica e o intercâmbio de know-how entre os exércitos. Esses exercícios e programas de intercâmbio garantem ao Brasil acesso a doutrinas modernas, satélites, sistemas de comando e controle e apoio logístico em missões internacionais, alinhando nossas forças armadas aos padrões dos maiores exércitos do mundo. A parceria com os Estados Unidos assegura ao Brasil tecnologias avançadas e capacitações militares de ponta, desde caças de última geração até mísseis modernos, permitindo que nossas tropas operem equipamentos compatíveis com os das potências militares globais. Diante de tantos benefícios tangíveis, quais seriam os malefícios de um eventual distanciamento militar do Brasil em relação aos Estados Unidos? As consequências potenciais são amplas e preocupantes. Em primeiro lugar, haveria risco imediato aos acordos e projetos estratégicos em andamento. Os contratos bilionários citados, como a compra dos helicópteros Black Hawk e dos mísseis Javelin, poderiam ser cancelados ou congelados caso as relações azedem.
Os militares brasileiros temem que uma escalada nas tensões leve Washington a interromper esses negócios, o que afetaria duramente as Forças Armadas, já fragilizadas por restrições orçamentárias. Vale lembrar que tais aquisições pelo FMS não sofrem tarifas. Se o Brasil tiver que buscar fornecedores alternativos fora desse convênio, custos adicionais e atrasos seriam inevitáveis. No caso dos caças Gripen, um esfriamento na cooperação com os Estados Unidos poderia comprometer o fornecimento dos componentes críticos de origem americana, colocando em risco a produção local dessas aeronaves de combate. Em outras palavras, romper laços com Washington significaria expor projetos-chave de defesa a incertezas logísticas e tecnológicas. Além do impacto nos equipamentos, haveria perdas no campo do treinamento e da operacionalidade. Uma quebra na aliança poderia significar o fim ou redução de exercícios conjuntos como o CORE, privando as tropas brasileiras da experiência de treinar com uma força militar de topo mundial. Essa diminuição de intercâmbio prejudicaria a capacitação e a interoperabilidade, fatores cruciais para a prontidão militar. Sem os programas de intercâmbio e cursos nos Estados Unidos, oficiais brasileiros perderiam acesso a doutrinas modernas e aos centros de excelência do Pentágono. A longo prazo, isso poderia levar ao atraso doutrinário e tecnológico das Forças Armadas Nacionais em relação aos padrões ocidentais. Outro malefício reside na dependência por fornecedores alternativos de qualidade questionável. Caso o Brasil se afaste dos Estados Unidos, seria natural uma maior aproximação de fornecedores russos ou chineses para suprir lacunas de equipamentos. No entanto, os próprios comandantes militares brasileiros rechaçam a ideia de trocar os Estados Unidos por Rússia ou China nesse campo, apontando que a preferência pelo material ocidental não se baseia apenas em ideologia, mas sim em praticidade e qualidade. Mesmo diante das ofertas de sistemas de defesa, mísseis, radares e drones oriundos da China ou Rússia, os militares resistem à aproximação com esses regimes autoritários exatamente pelos pilares da doutrina, da confiança estratégica construída com o Ocidente e do acesso superior à tecnologia. Em termos práticos, equipamentos russos ou chineses poderiam não atender aos requisitos de interoperabilidade com nossos sistemas atuais, além de possivelmente carecerem do mesmo nível de desempenho, assistência técnica ou longevidade que os equivalentes ocidentais. Trocar de fornecedor implicaria também treinar pessoal em novas plataformas, obter peças de reposição distintas e reestruturar a doutrina de emprego. Um processo complexo que não se faz em apenas uma geração. Ou seja, um rompimento abrupto com a parceria ocidental deixaria o Brasil em terreno incerto, forçando as Forças Armadas a se adaptar a padrões orientais de forma onerosa e demorada. Algo que os comandantes consideram inviável sem causar prejuízo à prontidão. Por fim, há um fator geopolítico e de confiança. Historicamente, o alinhamento com os Estados Unidos e outros países democráticos garantiu ao Brasil lugar de destaque entre as nações do Hemisfério Sul com maior peso estratégico. Romper esse alinhamento arriscaria isolar o Brasil de cooperações ocidentais importantes, possivelmente diminuindo nosso acesso à informação de inteligência compartilhada, programas multinacionais, como projetos espaciais ou de comunicações seguras, e até apoio logístico em missões de paz da ONU. Os militares enfatizam que o alinhamento com as democracias ocidentais é uma linha vermelha para eles, essencial à segurança nacional. Em suma, afastar-se militarmente dos Estados Unidos traria mais prejuízos do que ganhos ao Brasil. Enfraqueceria programas vitais de modernização, degradaria a capacitação das tropas e empurraria o país para depender de parceiros de confiabilidade incerta, comprometendo a defesa nacional em um momento em que o mundo volta a experimentar rivalidades estratégicas. Paralelamente aos riscos externos, as Forças Armadas enfrentam dificuldades internas decorrentes do descaso e da falta de prioridade atribuída pela atual gestão de viés esquerdista.
Nos últimos anos, especialmente em 2023 a 2025, sucessivos contingenciamentos de recursos revelam uma postura de baixa prioridade dada à defesa no orçamento federal. O Ministério da Defesa foi alvo de um corte recente de 2,6 bilhões de reais, conforme proposta do Ministério da Fazenda, em meio ao esforço do governo Lula para equilibrar as contas públicas. Na visão da equipe econômica, as Forças Armadas não estão entre as pastas consideradas prioritárias, o que justificou a tesourada orçamentária, decisão que gerou profunda insatisfação nos quartéis. Lideranças militares levaram suas queixas até o presidente da Câmara dos Deputados, relatando a situação crítica resultante desses cortes e alertando para prejuízos à capacidade operacional das três forças. Com falta de recursos, o Exército está alongando o cronograma de seus projetos estratégicos. As Forças Armadas enfrentam orçamento apertado e equipamentos obsoletos devido a anos de investimentos insuficientes. De fato, hoje o orçamento militar brasileiro é fortemente engessado por despesas de pessoal, sobrando muito pouco para investimentos em novos projetos ou manutenção dos existentes. Ou seja, gasta-se muito em salários e pensões de militares de alta patente e muito pouco em equipamentos. As consequências desse descaso orçamentário já são evidentes no dia a dia das tropas. Faltam recursos até para manter plenamente operacionais os meios existentes, prejudicando treinamentos e prontidão. A Força Aérea Brasileira, por exemplo, reportou atrasos iminentes na entrega de aeronaves essenciais, como os novos caças Gripen e o avião de transporte KC-390 da Embraer, devido ao contingenciamento financeiro. Em nota oficial, a aeronáutica lamentou que bloqueios orçamentários tão altos, implantados já na metade do exercício fiscal, causaram impactos severos em praticamente todas as atividades, das operacionais às logísticas e administrativas. A situação chegou ao ponto de a FAB ter de parar 7 de 10 aeronaves responsáveis pelo transporte de autoridades, como o presidente e ministros do STF, por falta de verba para combustível e peças de manutenção. Esse dado impressionante ilustra como nem mesmo o avião presidencial escapou dos cortes. Conforme revelado, um problema técnico no avião presidencial teve de ser contornado com o aluguel de uma turbina usada, já que não havia orçamento para comprar uma peça nova, muito mais cara. A improvisação, nesse caso, foi justificada como uma economia necessária, mas expõe o nível de penúria a que chegou a manutenção dos equipamentos mais simbólicos da República. No Exército, projetos estratégicos estão sendo adiados indefinidamente por falta de dinheiro. O CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, crucial para vigiar as extensas fronteiras terrestres, tinha conclusão prevista inicialmente para 2021, mas foi prorrogado para 2039 diante dos contingenciamentos, o que agregará 4 bilhões de reais a mais, além do orçamento original de 11 bilhões de reais. Até mesmo iniciativas relativamente simples, como a preparação de instalações para receber mulheres no serviço militar obrigatório, estão travadas. O Exército teme ter de reduzir o contingente feminino previsto, pois não recebeu verbas para adaptar alojamentos e banheiros nas bases, construídos originalmente apenas para homens. Já a Marinha do Brasil sofreu uma redução orçamentária dramática de cerca de 60% na última década, com seus recursos caindo de equivalentes 7 bilhões de reais para apenas 3 bilhões de reais. Esse encolhimento forçado compromete a manutenção de navios, aeronaves e equipamentos dos fuzileiros navais. De forma paradoxal, no exato momento em que a ONU reconheceu, em março de 2025, a expansão do território marítimo brasileiro em 360 mil quilômetros quadrados na margem equatorial, a Marinha alerta que poderá perder em torno de 40% de seus navios até 2028 se não houver reforço orçamentário para a renovação da frota. Ou seja, o Brasil ampliou suas responsabilidades marítimas, mas corre o risco de não ter meios navais suficientes para patrulhá-las por falta de investimento contínuo. Os indicadores de estrangulamento financeiro se acumulam.
Em maio de 2025, oficiais da Ativa solicitaram um crédito extra de R$ 1 bilhão ao governo, apenas para suprir o combustível e a manutenção básica dos equipamentos, após verificarem que diversas unidades estavam paradas por falta de peças. Estima-se, por exemplo, que metade dos 60 aviões Super Tucano da FAB esteja no chão, inoperante, aguardando componentes básicos para voltar a voar. A precariedade atinge também a infraestrutura militar. Cortes no orçamento já dificultam o pagamento de contas de água, luz e serviços essenciais em quartéis e bases aéreas pelo país. Tais fatos levaram o próprio ministro da Defesa, José Múcio, a articular junto a parlamentares por uma solução estrutural. Ele defende a criação de um mínimo constitucional de gastos com defesa, similar ao que existe para a saúde e educação, argumentando que diversos países da OTAN investem ao menos 2% do PIB em suas forças armadas. Essa proposta, contudo, enfrenta resistência dentro do governo, especialmente da equipe econômica do ministro Haddad, e até agora não se concretizou. No campo político-ideológico, observa-se também um distanciamento e falta de sintonia entre o governo de esquerda e a esfera militar. A postura cautelosa, ou mesmo fria, de Lula e seus ministros em relação às Forças Armadas tem raízes históricas e circunstanciais. De um lado, há a memória do regime militar, que gera desconfiança mútua. De outro, episódios recentes abalaram a relação, como o envolvimento de militares em atos antidemocráticos no fim do governo anterior. Não por acaso, oficiais do Exército figuram como réus na Justiça Comum no processo que apura a tentativa de golpe de 2022, os ataques às instituições democráticas ocorridos em Brasília em 8 de janeiro de 2023. O governo Lula tem apoiado essas investigações e cobrado punições, o que, embora necessário do ponto de vista do Estado de Direito, azeda a confiança dos quartéis no comando civil. Também no plano retórico, setores da esquerda não escondem sua antipatia em relação à alta cúpula fardada. Essa manifestação dos generais foi recebida com críticas ásperas por comentaristas alinhados à esquerda. Em artigo no site Brasil 247, a jornalista Denise Assis classificou a atitude dos militares como espalhafatosa e própria de quem age como um poder paralelo, exibindo subserviência aos ditames dos Estados Unidos sob pretextos técnicos. Segundo essa visão crítica, os comandantes estariam presos a uma ideologia ultrapassada, priorizando exercícios e acordos militares, enquanto o país sofre ataques na frente econômica, como os tarifaços impostos por Washington. Trata-se, evidentemente, de uma opinião de cunho ideológico, porém ilustra o clima de animosidade. De um lado, militares desconfiados das inclinações anti-Estados Unidos do governo Lula. De outro, setores da esquerda percebendo os militares como alinhados demais a Washington e pouco sensíveis à agenda soberana do país. Os fatos expostos revelam um quadro preocupante para a defesa nacional. Ao mesmo tempo em que as Forças Armadas sofrem restrições orçamentárias severas e falta de prioridade política interna, elas se veem no meio de uma disputa geopolítica em que precisam afirmar sua orientação estratégica. Os malefícios de se afastar dos Estados Unidos militarmente não são meras conjecturas, podem se traduzir em perda de capacidade dissuasória, atraso tecnológico e isolamento estratégico do Brasil. Os próprios militares enfatizam que o alinhamento com os Estados Unidos é fundamental para garantir acesso aos sistemas mais modernos em diversas áreas, além de intercâmbios e apoio logístico internacional, itens essenciais à segurança nacional. Abrir mão dessa parceria implicaria alto custo, ainda mais num momento em que as forças enfrentam dificuldades até para manter os meios atuais operando. Por outro lado, o descaso da esquerda política com as Forças Armadas, seja na forma de cortes de verbas, falta de diálogo ou desprezo ideológico, contribui para fragilizar ainda mais a defesa brasileira. A falta de investimentos continuados já atrasa projetos cruciais, como novos caças, navios e sistemas de fronteira, e degrada a prontidão,
com aeronaves paradas, treinamentos reduzidos, bases sem recursos. Se essa tendência persistir, o Brasil arrisca perder não só poder militar relativo, mas também a capacidade de dissuasão e reação diante de ameaças modernas, que exigem forças bem equipadas e integradas a redes de cooperação internacional. Afastar-se militarmente dos Estados Unidos traria prejuízos significativos à defesa do Brasil, enquanto o continuado descaso governamental com as Forças Armadas mina a capacidade do país de se proteger e de projetar influência. O fortalecimento da soberania nacional, bandeira cara à esquerda, passa paradoxalmente pelo fortalecimento das Forças Armadas e de suas parcerias estratégicas tradicionais, pois um país continental como o Brasil necessita tanto de equipamentos modernos e treinados quanto de aliados confiáveis. Ignorar essa realidade pode condenar o país a um perigoso enfraquecimento militar e diplomático. Os militares brasileiros deixam claro que manterão os laços com os Estados Unidos e as democracias ocidentais por questões estritamente estratégicas, rejeitando aproximações com regimes autoritários que contradigam sua doutrina e comprometam o acesso à tecnologia de ponta. Resta ao governo civil encontrar um equilíbrio sensato entre autonomia internacional e pragmatismo em defesa, valorizando suas forças armadas não como adversárias ideológicas, mas como instrumentos essenciais da soberania e da segurança nacionais. Somente assim o Brasil poderá transitar nesse cenário global complexo, sem abrir mão de sua proteção e de seu protagonismo. Se você defende um país forte, soberano e respeitado no cenário mundial, compartilhe esse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Planalto. Mais uma notícia para vocês rápida aqui. Após condenação de militares pelo 8 de janeiro, Marinha terá que tomar atitude drástica. Isso mesmo, deixa o like, compartilhe e se inscreva. O Supremo Tribunal Federal, por meio do despacho do ministro Moraes, comunicou à Marinha a condenação do suboficial Marco Antônio Braga Caldas, que recebeu a sentença de 14 anos de prisão por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Com a decisão, Caldas será o primeiro militar expulso das Forças Armadas em razão dos ataques à sede dos três poderes. De acordo com o Código Penal Militar, praças condenados a penas superiores a 2 anos de prisão devem ser excluídos automaticamente. Após o trânsito em julgado, a Marinha está legalmente obrigada a iniciar o processo de exclusão do suboficial, que atualmente, na reserva remunerada, perderá a graduação militar e os direitos associados à carreira. Apesar da exclusão, a remuneração do militar será direcionada aos seus dependentes, uma condição conhecida como morte ficta. Nessa situação, o indivíduo perde legitimamente para integrar as Forças Armadas, mas os benefícios são preservados para a família. Além disso, o STF determinou o bloqueio de bens e valores de Caldas, uma medida que visa ressarcir os prejuízos causados ao patrimônio público durante os atos do 8 de janeiro. Olha só isso, né? Deixe sua opinião, seu comentário, seu like e até um próximo vídeo. Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no nosso canal Plantão Planalto. Mais uma notícia para vocês rápida aqui. Após condenação de militares pelo 8 de janeiro, Marinha terá que tomar atitude drástica. Isso mesmo, deixa o like, compartilhe e se inscreva. O Supremo Tribunal Federal, por meio do despacho do ministro Moraes, comunicou à Marinha a condenação do suboficial Marco Antônio Braga Caldas, que recebeu a sentença de 14 anos de prisão por envolvimento nos atos do 8 de janeiro. Com a decisão, Caldas será o primeiro militar expulso das Forças Armadas em razão dos ataques à sede dos três poderes. De acordo com o Código Penal Militar, praças condenados a penas superiores a 2 anos de prisão devem ser excluídos automaticamente. Após o trânsito em julgado, a Marinha está legalmente obrigada a iniciar o processo de exclusão do suboficial, que atualmente, na reserva remunerada, perderá a graduação militar e os direitos associados à carreira. Apesar da exclusão, a remuneração do militar será direcionada aos seus dependentes, uma condição conhecida como morte ficta. Nessa situação, o indivíduo perde legitimamente para integrar as Forças Armadas, mas os benefícios são preservados para a família. Além disso, o STF determinou o bloqueio de bens e valores de Caldas, uma medida que visa ressarcir os prejuízos causados ao patrimônio público durante os atos do 8 de janeiro. Olha só isso, né? Deixe sua opinião, seu comentário, seu like e até um próximo vídeo. Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Que o bicho tá pegando pro lado do Moraes, todo mundo sabe. O cerco tá se fechando. É uma briga que ele não ganha. Não adianta, não tem como ele ganhar. Seria como Davi e Golias, Davi sem fé, né? Não tinha como ganhar, né? Davi só ganhou porque tinha fé.
Isso é em pedra ainda, né? Então, o Moraes está meio assustado com isso tudo que está acontecendo. Pensa que não? A Globo esses dias disse assim: rapaz, o Donald Trump comprar uma briga por causa de um ex-presidente. Estranho, né? Comprar uma briga com o país inteiro por causa de Bolsonaro. O Bolsonaro tem moral com ele, hein? Pois é. E tem mesmo. Tá, não somente o Moraes, mas o Supremo todo. Mas o foco mesmo é o Moraes mesmo, né? E o Moraes, pessoal, ele está se preparando para, ó... Você pensa que o Moraes está se preparando só para sair do Supremo? Ele está se preparando para... Eu quero mostrar um negócio a vocês aqui. Ele está se preparando para sair do país. Você está feliz agora, né? Você está feliz, né? Você está feliz. Meu amigo. O Barroso também falou que vai sair antes do prazo. Antes dos 75 anos, né? Ele falou que vai vazar fora. Ele é presidente do Supremo. A presidência, ela é de 2 em 2 anos, né? Ela é alternada. Presidência do Supremo, presidência da Câmara, presidência do Senado, presidência do TSE, é 2 em 2 anos, são alternados, né? Ele diz que quando vencer a presidência, ele não volta mais, né? Ele vai sair. Queria mostrar um negócio para vocês aqui. Olha o que o Figueiredo e o Alan dos Santos falaram nesse vídeo. É muito interessante a gente ver o que eles falaram nesse vídeo aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Olha isso, cara, para vocês entenderem. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma. Eu quero perguntar o que o Barroso está fazendo junto com o Alexandre de Moraes lá no consulado brasileiro em Roma. E a outra pergunta que eu tenho a fazer para o Alexandre de Moraes é a seguinte: Alexandre de Moraes, por que você está conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? E por que você está querendo fazer conta no Emirados Árabes? Na verdade é Dubai, né? Eu peço... Olha isso. Preste muita atenção nisso. Vamos lá. Você que envie esse programa para as pessoas. Envie nos seus grupos, envie para os seus parentes, envie para os seus amigos, mas principalmente para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. O Alexandre surtou. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde... Dormiu na embaixada? Vamos lá. O Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma. Eu quero perguntar o que o Barroso está fazendo junto com o Alexandre de Moraes lá no consulado brasileiro em Roma. Por que você quer ser embaixador em Roma, Barroso? São os dois lá, então? Não é só o imperador, não? Não. Barroso, por que você está lá? Por que você quer ser embaixador em Roma? E a outra pergunta que eu tenho a fazer para o Alexandre de Moraes é o seguinte: Alexandre de Moraes... Ele fala que isso é verdade. O Barroso parece que quer ser embaixador, né? Lá, ele está querendo vazar. E o Moraes está querendo ir junto, ó. Por que você está conversando com o Daniel Valente Dantas, o banqueiro? E por que você está querendo fazer conta no Emirados Árabes? Na verdade é Dubai, né? Diz para mim. Por que, o Alexandre de Moraes? Diz para mim aqui. Faça um corte disso e eu quero a resposta. Por que você está querendo fazer conta em Dubai? Com o Daniel Dantas, o banqueiro. Por que, Alexandre de Moraes? A hora que você responder a essa pergunta, eu vou ficar bem feliz. Talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. Então vou fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros.
Aí, beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana, o Alexandre publicou outro despacho. Eu não vou nem dizer explicando, mas complicando. Complicando, né? Os despachos do Moraes complica mais do que explica, né? Dizendo que, na verdade, havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar, porque é uma medida extremamente confusa. Mas, na prática, o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais, e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore, lá no Inteligência Limitada, disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso, é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, você estava impedido de dar entrevista, você não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro, e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada, deixou tudo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime esses advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. É verdade. E aí? Comente esse vídeo. Você acha que o ministro Alexandre de Moraes está preparado para poder vazar na braquiária? Lembrando que hoje o bicho está pegando para o lado dele. Está aqui, ó. Olá, pessoal de Brasília. Bom dia. Eu e minha esposa Sandra já estamos a caminho da Torre de TV para a concentração da nossa carreata que sairá às 10 horas. Opa! Incentivo você em todo o Brasil a fazer o mesmo. Essa é a hora de tirar Alexandre de Moraes, que é o mal do país. Fora Moraes e anistia já. Esse sofrimento dos presos da farsa do 8 de janeiro tem que acabar. Então vamos todos para as ruas, não podemos recuar agora. Esse é o momento da reação. Tá bom, pessoal? Feliz domingo a todos. Isso aí, ó. Não Olá, é só lá, não. Tem mais aqui, ó. Tem mais fora Moraes aqui, ó. Pelo Brasil aqui, ó. 9 horas, junto aos movimentos de direito da Bahia, vinha de qualquer cidade, vinha de Salvador. E lembrando, um outro domingo, dia 3 de agosto, a grande mobilização nacional, aqui na Bahia também, no Farol da Barra, também às 9 horas. A sua presença é extremamente relevante para que a gente possa lutar pela nossa liberdade e em favor da democracia. Não se trata apenas de Jair Bolsonaro, se trata da nossa liberdade contra a implantação do comunismo em nosso país. Precisamos da presença de todos para lutar contra a injustiça, toda a perseguição em nossa nação. Você quer ser vítima ou protagonista? Você lembra disso? Escuta a terra tremer! Dia 27 de julho, no Farol da Barra, às 9 horas da manhã, estaremos juntos, lado a lado, pelo Brasil, pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo fim da perseguição, pela anistia, pelo fim dessa ditadura. Não é sobre direita ou esquerda, não é sobre Bolsonaro, é sobre liberdade ou escravidão. É sobre o futuro dos nossos filhos, é sobre o direito de falar, de pensar, de existir. Fora Lula, fora Moraes, senão o Brasil vai quebrar. Nos próximos domingos, dia 27 de julho e dia 3 de agosto, estaremos nas ruas de Salvador para dizermos não a essa tirania que está sendo implementada no nosso país. Dizermos sim à liberdade dos presos políticos do 8 de janeiro e sim à liberdade do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro.
você está convocado. Você tem um compromisso com o Brasil. Então você, patriota, defensor da liberdade, nosso presidente Bolsonaro, da nossa pátria, no próximo domingo, dia 27 de julho, e no outro, 3 de agosto, às 9 da manhã, tem um compromisso aqui no Farol da Barra. A Bahia tem direita! Reaja, Brasil! Os movimentos começam a crescer pelo Brasil afora, todo dia está tendo buzinaço, fora Lula, fora Moraes. Ele não vai conseguir barrar isso aí. Ele pode até, né, pessoal, proibir ali, na esplanada dos ministérios, mas no Brasil todo ele não vai conseguir. Uma hora ou outra, eles vão derrubar ele do poder. Você pode ter certeza disso. Ele não ficará perpétuo ali, os 20 anos que ainda restam para ele, né? Os 20 anos ali frente ao Supremo Tribunal Federal. Mas, Marcelo, parece que vão aprovar, que vão ficar, eles podem ficar 4, 5 anos. Isso aí não servirá para ele. Para ele não, para os que estão lá, né? A lei não pode retroagir, né, pessoal, para prejudicar. Então, mesmo que o Congresso aprovar que ministros fiquem 8 anos, por exemplo, só valerá para os novos, que entrarão. Os que estão lá, vai valer a regra velha, né? Sair só por impeachment, morte ou 75 anos de idade, né? Infelizmente. Então, ou acontece uma dessas 3 coisas com Moraes, não tem jeito, né? Infelizmente é assim. Veja, não estou desejando morte para ninguém aqui, hein? Pelo amor de Deus, né? Mas é uma coisa natural da vida. Mas nós temos que lutar pelo impeachment dele, ou ele, ó, anoitecer e não amanhecer. Ó, vai que uma noite aí ele pega as malas e vaza. Pode acontecer? Pode. Pode. É isso mesmo. Anoitece e não amanhece, né? Eu estava lendo agora que um cantor famoso, que vocês até conhecem aí, ele, ó, pediu para a namorada que estava morando junto ir no mercado. Ele pegou e foi para Miami, estava tudo certo, foi para lá, sumiu, deu no pé. Quando a mulher voltou, cadê? O empresário dele falou, ele foi embora. Pode acontecer o mesmo no Xandão. O mesmo. Vazar. Porque não estamos falando só de impeachment do Moraes. O Moraes, ele corre sérios riscos também. Pessoas odeiam ele no Brasil. Odeiam ele. E você queria viver na pele dele? Não poder ir numa padaria? O tempo todo com contingente de segurança? Isso é vida de gente? Ou ele gosta de viver nos holofotes assim? Eu já cheguei a pensar que esse homem gosta de viver assim, nos holofotes? Um psicopata? Cara, você tem que seguir a Santana, bicho. Ela tem muita coisa para te contar. Que não vai sair na imprensa e a imprensa tá com o rabo presíssimo. Dá uma olhada aí. O que você não vai ver no jornal, nem na Globo, nem na CNN, sabe por quê? Porque eles estão envolvidos até o pescoço com o crime organizado. Os Estados Unidos estão prestes a declarar facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. E isso muda tudo. Com essa decisão, os Estados Unidos podem congelar bens, fechar empresas de fachada e caçar chefes de facções até fora do país. Quando eu falo fora do país, é fora dos Estados Unidos. É uma bomba no sistema, mas ninguém na grande mídia quer falar disso. Por quê? Porque isso atinge aliados deles. E eu acredito que quem me segue aqui sabe que isso é verdade. E daí você pode se perguntar, né? E o que vai acontecer? E nas comunidades dominadas pelo crime, vai doer, o dinheiro vai secar, o poder dos chefões vão ruir. Só que isso também pode gerar conflitos internos, guerra entre facções, e o povo, mais uma vez, vai pagar caro o preço, e você sabe disso. Mas essa também é hora do Brasil retomar o controle com força, inteligência e presença no Estado. Por isso que está acontecendo muitas operações que você não está vendo e a mídia não está te contando.
Se o governo não ocupar esse espaço, o crime vai voltar mais forte. E pode ter certeza. E a imprensa, né? Vai continuar fingindo que não sabe. E por que será que a imprensa? É essa a pergunta que você tem que se fazer. Por que a imprensa não está te contando? Gostou, né? Eu também gostei, cara. Segue ela lá, ó. O link dela vai estar aqui na descrição. E dá o teu like. Brasileiras, é hora de defender o Brasil e o governo do presidente Lula. Trump ameaça a nossa independência, a nossa soberania, a nossa economia e o bem-estar dos brasileiros e a paz. Nós vamos defender a Constituição, que exige que nós defendamos a nossa independência, a nossa soberania, a não intervenção nos assuntos de outros países, a paz, a solução dos conflitos por negociação. Trump quer eleger Bolsonaro à força. Isso não acontecerá. Nosso povo não permitirá. É hora de apoiar o governo do presidente Lula e defender o Brasil. Quem está a favor de Trump está contra o Brasil, contra o nosso povo, contra a paz e o bem-estar do nosso povo, contra as relações que o Brasil mantém com todos os países do mundo, relações pacíficas, de colaboração. O Brasil sempre prezou a paz e a solução dos conflitos por negociação. Mas, antes de mais nada, defende a sua independência e a sua soberania. Estamos com o presidente Lula, estamos com o Brasil. Quem está com Trump está contra o Brasil. Fala do Dirceu, ela tem um tom até intimidatório, né? Com certeza. Eu fiquei impressionado. Com certeza. Isso. Ele tá. O Max, eu vou. Cadê aqui? Gerar essa aqui, né? Muito bem. Então, o Dirceu. Eu palestrei lá no evento, o Max estava junto, eu falei... o Max falou um pouquinho, se você quiser falar um pouquinho também do evento. Eu falei, nós estamos em guerra. O Dirceu deixou claro isso? Quem está com o Trump não está com o Brasil. O nacionalismo, ele nunca foi uma bandeira dos comunistas. E nunca será. Eles usam o nacionalismo da mesma maneira que eles usam a bandeira LGBT, né? Eles usam a bandeira religiosa quando querem. Quando eles querem, eles vão na igreja, comungam, vão no centro de macumba, igreja evangélica. Mas quando não querem, eles proíbem todos. Todos. Até a macumba. Como a gente já mostrou aqui. Até macumba, espiritismo, tudo. Eles proíbem. Como aconteceu em Cuba. Eu já falei aqui já daquele marxista, sociólogo, que escreveu um livro. Lembra que eu estava com dificuldade de lembrar o nome dele? O pessoal no chat se lembrou. É um homem negro, bem negro, ele falando: em Cuba eu sofri racismo pela cor, por ser negro, porque tem muita gente branquinha em Cuba. Muita gente. Ele, como negro, sofreu racismo. Como o bandista, ele sofreu preconceito religioso. Na verdade, não é nem preconceito religioso, não sei nem como é que dizer o nome desse, porque nem... sei lá, se era intolerância religiosa, alguma coisa assim. Eu tô tentando encontrar a palavra certa, porque precisa ser preciso nesse exato momento. Ele não podia ter liberdade religiosa. Não podia. Algo que ele tem nos Estados Unidos, algo que existe, pelo menos em tese, no Brasil. E quando eles querem, eles utilizam esses mecanismos. Agora, o que o Dirceu está fazendo é apito de cachorro. Ele está autorizando alguém com problemas mentais ou não a matar os outros. Não, você é inimigo do Brasil. Isso aí. Você tem que morrer. Mas você acha que isso tem efeito? No narcotráfico, com certeza. Agora, quer algo pior do que o narcotráfico? A Júlia Zanata, ela publicou no perfil dela que uma carreata religiosa de uma paróquia foi proibida. Olha só. Proibida. E o policial com o maior orgulho do mundo falando, todo feliz, que vai multar todo mundo. Santa Catarina, isso, né? Inacreditável. 1.200 milionários devem deixar o Brasil em 2025, segundo um levantamento da consultoria Henley & Partners.
O número representa a maior perda entre os países da América Latina e envolve uma estimativa de 8,4 bilhões de dólares, ou 46 bilhões de reais, em riqueza transferida para o exterior. A projeção coloca o Brasil na 6ª posição entre os países com o maior êxodo de indivíduos de alta renda no mundo em 2025, atrás somente dos parceiros nos BRICS, Rússia, Índia e China, além da Coreia do Sul e do Reino Unido, que de longe deverá sofrer a maior evasão de milionários no mundo. Os destinos mais procurados pelos brasileiros abastados incluem os Estados Unidos, especialmente o estado da Flórida, além de Portugal, Ilhas Caimã, Costa Rica e Panamá. O fenômeno da migração de milionários é acompanhado anualmente pela Henley & Partners em parceria com a New World Wealth. A edição deste ano aponta um recorde global. Cerca de 142 mil milionários devem se mudar de país até o final deste ano. Entre os fatores que motivam essa movimentação estão preocupações com segurança, ambiente político, tributação elevada e busca por melhores qualidades de vida. O relatório aponta que indivíduos com alto patrimônio líquido são geralmente os primeiros a deixar um país quando percebem uma piora nas condições econômicas ou de estabilidade. Agora vamos lá, a OTAN. Agora é a OTAN. A gente só fala de ameaça de tarifa do Brasil, tem mais uma. E essa é grande também. A OTAN disse hoje, terça-feira, que Brasil, China e Índia estão ameaçados de sofrer sanções das duríssimas se mantiverem o nível de comércio atual que tem com a Rússia. A reportagem de Mariana Giangiacomo. A declaração foi dada pelo secretário-geral da Aliança Militar, que se reuniu nesta terça com senadores dos Estados Unidos no Capitólio, em Washington. Mark Rutte disse que países como Brasil e China podem sofrer sanções secundárias caso continuem a fazer negócios com a Rússia. If you are the president of China, or the prime minister of India, or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. A declaração confirma a ameaça feita pelo presidente americano Donald Trump de aplicar tarifas de 100% a nações que compram petróleo e gás russos dentro de 50 dias. Foi o prazo dado pelo republicano para que Moscou entre em um acordo com a Ucrânia sobre a guerra, uma forma de atingir o Kremlin economicamente. Depois de sofrer sanções de boa parte do Ocidente, a Rússia tem como grandes compradores os países do BRICS. A China é a maior compradora, com 129 bilhões de dólares em importações no ano passado. Já o Brasil importou 12 bilhões de dólares. Em todos os casos, o petróleo e outros recursos minerais lideram a demanda. Além da dependência econômica de países do BRICS, Putin usa o grupo para se contrapor ao Ocidente. Em mensagem à cúpula dos BRICS no começo do mês no Rio de Janeiro, o líder russo disse que o modelo liberal de globalização se tornou obsoleto e que o mundo empresarial está se voltando para os mercados emergentes. Na declaração final da cúpula sob a presidência brasileira, o grupo ainda mostrou preocupações com ataques da Ucrânia contra estruturas civis na Rússia. Nesta terça-feira, o chanceler russo Sergei Lavrov respondeu numa conferência na China às ameaças da OTAN e de Trump. Disse que o país consegue superar mais uma eventual rodada de sanções. У нас все-таки вот так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых, в том числе многих западных economistas y políticos. Confirmado hace apenas minutos por el Ministerio de Defensa en Moscú, Rusia ha iniciado un despliegue militar activo en territorio iraní, en apoyo directo a Teherán. Confirmado hace apenas minutos por el Ministerio de Defensa en Moscú, Rusia ha iniciado un despliegue militar activo en territorio iraní, en apoyo directo a Teherán. Confirmado hace apenas minutos por el Ministerio de Defensa en Moscú, Rusia ha iniciado un despliegue militar activo en territorio iraní, en apoyo directo a Teherán. Bom, primeiro eu acho que seria importante agradecer a vinda do ministro, né? Mas eu acho que não sei se vale a pena agradecer, ministro, porque nós tivemos uma convocação anterior no qual o senhor optou por não comparecer, falando que tinha ido para a Rússia, mas já ficou comprovado aqui que aquilo não era verdade, o seu voo saía às 10 horas da noite, e então não faz sentido. Uma justificativa que, na verdade, foi até desrespeitosa, dizendo que naquele dia você tinha que fazer muita agenda interna. Só que existe uma lei, existe um regulamento que fala que quando há uma convocação é uma obrigação do ministro de comparecer, caso contrário, é um crime de responsabilidade. Então o senhor optou por cometer um crime
ou desmerecer todos os membros dessa comissão, não só o presidente, para tratar de uma agenda interna. Com certeza essa agenda interna poderia ser tratada em outro momento, não o obrigando a cometer um crime, mas nós estamos falando de um governo no qual cometer crime é algo rotineiro e diário. Bom, presidente, foram tantos devaneios falados aqui, principalmente na fala inicial da Vossa Excelência, que é complicado achar o fio da meada por onde começar. Mas vamos lá. Houve um desenho aqui totalmente destoado da realidade, como se o Brasil estivesse vivendo o melhor momento no que diz respeito à reputação internacional. É subestimar a inteligência de todos nós, membros dessa comissão, a fazer uma afirmação tão distante da realidade. E eu vou iniciar a minha fala provando, espero não causar nenhuma dissonância cognitiva a nenhum dos colegas aqui do governo, mas provando que nós estamos no buraco no que diz respeito a reconhecimento internacional. O senhor foi chamado aqui hoje por participar de um governo que está transformando o Brasil num paraíso para corruptos internacionais. Agora o Brasil é visto como o país que você foge quando você é condenado na sua nação por ter roubado dinheiro público. Estamos falando, obviamente, do caso da ex-primeira-dama do Peru, que, curiosamente, foi transportada no avião da FAB para cá, para não ser presa no seu país, por participar de um esquema de corrupção, no qual o chefe desse esquema era o Lula. Olha que curioso, né? Mas era humanitário, não, ministro? Foi toda uma questão humanitária, nós temos que proteger a coitada da primeira-dama, nós temos que trazer ela para cá, não tem nada a ver o fato dela ter participado de um esquema de corrupção que a Lava Jato investigou no Brasil e que chegou-se à conclusão de que o chefe era o Lula. Então é como se o chefe do crime organizado tivesse usado o Estado brasileiro para resgatar de outra nação uma pessoa que foi condenada pelos crimes que ele chefiou. Mas isso, não confundam, isso é a democracia moderna. E quem questionar isso, com certeza também será perseguido. Então nós tivemos essa manchete que envergonhou o Brasil. O Brasil é visto hoje como paraíso para os corruptos internacionais. E aqui eu preparei só alguns exemplos, ministro, de como a sua fala está completamente destoada da realidade. Com equipe barrada pelo serviço secreto, Lula deixa evento com Clinton. Lula foi entrar no evento, foi barrado, os seguranças barraram o presidente, saiu na imprensa. É a imprensa que está mentindo ou o senhor? É preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra. Lula iniciando uma crise com os Estados Unidos muito antes de qualquer ação do Donald Trump, isso aqui inclusive durante o governo Biden, onde ele acusa que os Estados Unidos é que iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula chega a falar que a Venezuela tem excesso de democracia. Eu queria te perguntar, o senhor concorda com isso, ministro? A Venezuela tem excesso de democracia? Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Quer dizer que as sanções que estão vindo dos Estados Unidos e as ações dos Estados Unidos contra o Brasil é culpa dos Estados Unidos, não do nosso presidente e da primeira janja, na qual nós chegaremos em alguns momentos. Lula fala que Venezuela é vítima de narrativa de antidemocracia. Espera aí. Então você ser contra uma ditadura sanguinária é ser antidemocrático? O senhor concorda com essa fala do Lula, ministro? Assim, uma pausa, ministro. Eu sinto até pena. No caso de como fazer parte da oposição, eu serei incisivo das minhas falas, mas eu, sinceramente, de coração, eu sinto pena de ter que defender esse governo, de quem é obrigado, para se manter no cargo, a defender uma coisa indefensável. Então, assim, fica aqui meus cumprimentos. O senhor realmente é uma pessoa corajosa, ministro. Lula agradece a África pela escravidão. Nossa, o Brasil finalmente voltou ao cenário nacional, né? Lula agradece a África pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Cadê os negros para falar contra isso aqui? Essa aqui também está entre os top 10. Alckmin estava em posse de novo presidente do Irã, assim como chefe do Hamas e representante de mais 20 países. Países ditaduras e chefes dos mais terríveis grupos terroristas do mundo. Curioso é que há inclusive uma foto do nosso vice-presidente, ministro. Como é que defende uma coisa dessa, né, ministro? Eu sinto pena. Tá lá o Alckmin, ao lado dele, o chefe do Hamas, o chefe do Houthis, o chefe do Hezbollah, chefe da Al-Qaeda. Todos os membros daquela foto já foram executados. Só o Alckmin que não. Espero que não seja também. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas. Olha a vergonha que nós estamos passando, ministro. Saiu um relatório da Mossad recentemente e de um outro país, acho que do Reino Unido, mostrando que há uma ligação entre o PCC, o Comando Vermelho e o Hamas para lavagem de dinheiro aqui no Brasil.
Aí me vai o governo brasileiro sair em defesa do PCC e do Comando Vermelho. Que vergonha é essa? Tem como envergonhar mais do que isso? Calma que tem, porque a lista está só começando, ministro. Por isso que eu acho que 10 minutos não vai ser o bastante. Aí vocês estão falando que foram para a Rússia para participar do evento da comemoração da União Soviética contra o nazismo. O curioso é que não tinha uma democracia nesse evento. Nenhuma democracia. O que tinha ali era ditadores e criminosos de guerra, ministro. Criminosos que são acusados de usar machado para cortar a cabeça de opositor político. E tá lá a linda foto do Lula ao lado dessas pessoas. Por que não foi nenhum líder de um país democrático para esse evento? Na verdade, a imprensa internacional já reconhece que esse tal evento da vitória da União Soviética foi a cúpula internacional dos ditadores. E curiosamente estava lá o Lula, presidente de um país democrático. Lula compara a resposta de Israel em Gaza à ação de Hitler contra judeus. Eu gostaria que o senhor falasse isso aqui na frente do pessoal que responde. Aqui nós temos agora 2 grupos, né? O Ricardo Sheikman e mais outro grupo da Bahia que está aqui. Que o senhor falasse na frente deles. Se isso aqui o senhor concorda. É o seu chefe. Que Israel sair em sua defesa comparou ele ao Holocausto. Isso foi uma coisa tão abominável, ministro, mas tão abominável, que rendeu um pedido de impeachment com a assinatura de 170 deputados dessa casa. Recorde de assinaturas de deputados e um pedido de impeachment. Essa aqui também está ótima. Lula compara sua eleição à Revolução Comunista da China. O senhor está no Itamaraty, como disse, há 50, 40 anos. O senhor deve saber da história da Revolução Chinesa. Dezenas e dezenas de milhões foram executadas, outras dezenas e dezenas de milhões foram mortas por fome, que tem o nome da Grande Fome na China. Foi a revolução mais violenta, mais sanguinária, e o Lula tem a coragem de ir lá e falar que ele compara a vitória dele aqui no Brasil com a revolução mais assassina da história mundial. Mas o Brasil, de acordo com o senhor, está vivendo os melhores tempos dourados, né? De acordo com o senhor e os membros do governo. E nessa mesma viagem, ministro, o senhor, durante os seus devaneios iniciais, falando aqui você falou de tudo, menos justificando a Nadine. Desinformação, Estados Unidos aumentando tarifa, falou de uma mentira que o próprio Hamas admitiu que é mentira sobre o número de mortos lá na faixa de Gaza, saiu inclusive na BBC. O senhor sabia disso ou o senhor não viu? Que o Hamas foi lá no site oficial da Secretaria da Saúde, que é controlada por eles, e foram obrigados a retirar milhares de números e nomes, principalmente de crianças, porque essas crianças começaram a aparecer em outros lugares. Número mentiroso informado por um grupo terrorista que o governo tem a coragem de usar como se fosse número oficial. Imagine vocês, meus caros amigos, se o PCC criasse um Ministério da Saúde e começasse a informar para o governo o número de crianças mortas pela polícia e o governo começasse a usar esse número como número oficial. Alguém aqui ia acreditar nisso? Mas é isso que eles fazem em relação ao Hamas. O Hamas, que corta a cabeça de crianças, que estupra mulheres, que queimam pessoas vivas, passa para esse governo um número e eles usam como se fosse número oficial para tentar cultivar uma emoção contra o Israel que luta pela sua sobrevivência. Mas continuando, Lula chama a diretora do FMI de mulherzinha. Eu não vi nenhuma fala do Ministério das Relações Exteriores, nada em relação, nenhuma nota de repúdio. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil, isso que causou uma grande crise. O senhor deve se lembrar muito bem. Navios de guerra do Irã. Por quê, Zuco? O Irã é notório e conhecido no mundo como sendo o país que financia os grupos terroristas. O Irã, que o Alckmin foi lá, sentou ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Gente, presta atenção, o vice-presidente do Brasil sentado ao lado dos líderes dos grupos terroristas. Inclusive, um desses líderes, que é o líder do Hamas, grava um vídeo. Meu Deus, isso é o cúmulo da vergonha. O líder de um grupo terrorista que corta a cabeça de crianças grava um vídeo em agradecimento ao Lula. O senhor viu isso, ministro, esse vídeo? Onde ele agradece o Lula por ter se colocado ao lado da luta do Hamas? Não tem como ficar pior que isso. Então eu fico perguntando, né? O Zelensky também, que não aceita mais a ligação do Lula, não quer conversar com o Lula, porque o Lula está sempre do lado do Putin. Sigilo das viagens da Janja. Porque eu não sei, sinceramente, hoje, quem é o ministro das Relações Exteriores. Se é o senhor, se é a Janja, ou se é o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes está criando as suas crises internacionais, com a Espanha, com os Estados Unidos, com a Argentina, com vários outros países, agora recebendo, pedindo a extradição de jornalistas em outros países. O que está acontecendo com o Brasil?
O Brasil é visto hoje pelo estudo da revista... como é que é o nome da revista? Do Reino Unido? The Economist, como uma democracia falha, ministro. Desde que o seu governo assumiu, o Brasil caiu no ranking de luta à corrupção e caiu no ranking de democracia. Mas nós estamos vivendo os nossos melhores momentos. Aí nós temos o Lula e a Janja pedindo que um partido comunista, uma ditadura comunista, venha para o Brasil nos censurar. Nós temos o pior nota em índice de percepção da corrupção. Tá? A pior nota no índice de percepção da corrupção pela Transparência Internacional. Estrangeiros retiram 24,2 bilhões da Bolsa de Valores do Brasil. Pior desempenho em 9 anos. E por aí vai. Então vamos lá, ministro. Agora eu quero chegar nas perguntas, que eu gostaria muito que fossem respondidas. Nesses últimos 3 minutos. Eu tenho 6 perguntas, ministro, que eu gostaria que fossem respondidas. Por que essa obsessão em apoiar as piores e mais sanguinárias ditaduras do mundo e se distanciar do mundo democrático? Por que envergonhar o Brasil defendendo facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho, que trabalham junto com grupos terroristas? Por que envergonhar o Brasil dando asilo para uma condenada por corrupção que fazia parte do mesmo esquema no qual a investigação brasileira reconheceu que o Lula era chefe? Por que envergonhar o Brasil pedindo ajuda a uma ditadura comunista para censurar seu próprio povo? Por que se negar a reconhecer o Hamas como terrorista? O senhor falou uma coisa aqui que não é totalmente verdade. O Lula disse que o ataque foi terrorista. O ataque. Mas se negou a reconhecer o Hamas como terrorista. Então nós lidaremos agora, ministro, até fazer pelo menos uma única ação de bom senso desde que assumiu o cargo. Em frente a essa comunidade judaica que está aqui agora, dizer que o Hamas é sim um grupo terrorista e que quem apoia o Hamas está cometendo um crime. Porque o partido do PT e vários outros membros do PT emitiram uma nota oficial assinada de apoio ao Hamas em 2021. Uma nota que, inclusive, eu enviei à Embaixada Americana e agora o PT está me processando, o PSOL está me processando, todo mundo da esquerda está me processando, porque eu enviei uma nota, um documento oficial que eles assinaram em apoio ao Hamas para a Embaixada Americana. Muitos já tiveram seus vistos negados, o que não tiveram vão ter. Estão super chateados. Viagem para Cuba. E por último, a COP30, ministro. Nós estamos numa situação onde vários líderes mundiais estão dizendo que não virão participar da COP30. Saiu na imprensa ontem. Por quê? A COP30, que é um evento para proteger o meio ambiente, está desmatando o meio ambiente, escândalos de corrupção sendo noticiados internacionalmente, e não há estrutura, né, para 50 mil vagas, só tem 34. Então, vários líderes do mundo estão dizendo que não pretendem vir à COP30 e estão pedindo para que seja mudado o local desse evento. Gente, olha isso aqui, meu Deus. O Brasil quer sediar um evento de proteção ao meio ambiente, do debate climático, e para organizar esse evento, Feliciano, ele está desmatando a Amazônia. Para criar uma avenida que tem tudo a ver com esse governo, gente. A Avenida da Liberdade. Ministro, pelo amor de Deus, ministro. Assim, eu sinto a sua dor. É indefensável, ministro. Esse governo é indefensável, eu sei que é. E é por isso que o senhor fugiu daqui, em vários momentos. Mas ter vindo aqui hoje merece sim a minha admiração. É um homem de coragem. Para vir defender uma coisa indefensável que está andando com terroristas, que está andando com ditadores, que está envergonhando o Brasil, destruindo a nossa reputação diante do mundo, a única opção que o pessoal daqui tem é falar do Bolsonaro agora. A única opção é Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. Então, ministro, vamos fazer um acordo. Se é o senhor que está por trás de todas essas vergonhas, se o senhor não está conseguindo impedir, ou se o senhor prefere que na próxima convocação a gente convoque a Janja, que ela também está fazendo as relações internacionais, usando o português, a oratória maravilhosa dela. Então a gente pode convocar ela, porque muitas dessas coisas aqui, o boato que corre aqui, pelos próprios petistas, é que a Janja que está fazendo. Isso é verdade, ministro? Obrigado, presidente.
Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.